E o assunto segue sendo boi, segue sendo pecuária bovina de corte. E agora sim a gente conversa com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, que fala conosco sobre o tema. Ronald, eu estava falando aqui com o nosso telespectador a respeito de uma certa redução de escala de abate em algumas praças brasileiras, também uma melhora nas precificações, nas propostas pelo boi gordo, principalmente entre o finalzinho de maio e agora o mês de junho, e isso refletindo também numa relação de troca melhor com o gado magro, pelo menos o que a gente tem observado aqui no mercado. Quero saber então, Ronald, como é que você avalia esse momento para o mercado do boi gordo frente à oferta de animais, à necessidade da indústria frigorífica, principalmente exportadora, que tem elevado os seus embarques, e o cenário também climático, porque traz todo um impacto importante sobre a pecuária brasileira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E sim, Fabiano, essa melhora foi percebida no mercado físico, não só por escala mais curta, mas com preços também maiores, tá bom, meu amigo? A gente observou nos últimos 20 dias uma melhora aí de R$ 1 por dia, em torno de R$ 20. Isso não só para o boi gordo, não só para boi magro, mas também para vaca. Eu vou pegar um exemplo do Tocantins, estava conversando com um cliente mais cedo. Em torno de 18, 20 dias atrás, uma vaca magra, Fabiano, sendo precificado no Tocantins próximo a R$ 240, 245. Hoje, no mesmo frigorífico, na mesma localidade, escala em torno de 8 a 7 dias para a vaca, pagou para ele 265 na vaca gorda. Então, a gente viu essa melhora. O boi era um boi em Praça Paulista, inclusive o contrato maio fechou a R$ 300, redondo ali na bolsa. Hoje é um contrato próximo a 318, 320, teve negócio no mercado físico já rodando em São Paulo. As escalas vêm mais curtas, preços mais firmes, não só para boi, não só para boi magro, mas também para vaca. Mas o que se observa é uma oferta de boi magro um pouco menor no mercado. A gente teve uma exportação de animal vivo bem expressiva no mercado físico nos últimos meses. Isso por si só, talvez o boi, que vai entrar no coxo, ele vai ser um pouco mais demandado, um pouco mais brigado nos leilões, na compra direta. Daqui uns dias, daqui mais 10, 15, 20 dias, já começa a ter uma palhada de milho, muitas vezes com braquiária ou necessariamente só a palhada de milho. Então eu vejo também o sojicultor entrando na compra desse bezerro, desse boi magro, uma liquidez maior, mas preço também para as categorias de reposição mais firme. Então o cenário atual é positivo para preço. Esse cenário que você nos fala traz ali um posicionamento que é otimista, tanto para quem trabalha com a cria, quanto também para quem trabalha com a terminação e engorda. Neste momento, quais seriam os pontos que você veria como mais desafiadores para o pecuarista que trabalha, que atua aqui no Brasil, tanto com aquele que faz a terminação, né, do modo que ele atue, mas também com quem trabalha com confinamento, pensando principalmente no final do ano, no último trimestre do ano? O principal desafio hoje é o poder de compra. Nesse momento você comentou que a relação ela melhorou, mas observa que tem uma oferta menor. Então imagine quem está entrando no confinamento ou que está com boi no coxo, ele está com a diária de confinamento ou com uma engorda a pasto, uma tip, que você usa também, usa proteinado, usa milho, usa farelo, usa o que você tiver aí na sua dieta pensando numa tip. Esse animal que está saindo agora, ele é um custo de uma dieta um pouco mais caro, porque o milho estava muito aquecido no primeiro semestre, na reta final de 2024. Tá, hoje o maior desafio dentro do confinamento ou dentro de uma engorda é a valorização da reposição. Isso é notório. Você pega aí, não é só um, né, não é só dois, leilões que acontecem próximo a você aí, Fabiano, bezerro já batendo R$14. Bezerro de R$14 é um bezerro acima de R$400. É um bezerro acima de 3.000, 2.900, depende do peso, tá? Então, bezerro, vou ter dificuldade. Meu poder de compra, eu tenho que ficar muito atento a isso, porque pode ser que o boi tenha uma correção de 10, R$20, eu preciso voltar para a compra, minha relação não é tão interessante. Segunda, a oferta menor pensando de boi magro. Isso eu estou falando por clientes. Eu tenho clientes que precisam comprar nos próximos 10, 15, 20 dias, Fabiano, em torno de 4.000 animais. E ele não está achando esses animais. O animal que está chegando já está chegando também com um preço um pouco mais alto em algumas regiões. Opa, a conta para o segundo semestre do confinamento, ela é desafiadora pensando na compra de reposição. Mas, quando eu olho para a parte nutricional de dentro do coxo,
temos o milho chegando, até pela uma produção maior, que o sojicultor arriscou e teve clima favorável, produzindo um bom milho. Esse milho hoje, no Mato Grosso, é o milho abaixo de R$50, no Goiás, próximo a 50, 52. Então, São Paulo era o milho de 80, R$85 em março, hoje é o milho de 65, 66, o próprio indicador CPEA. Então, o nutricional aqui vai estar mais barato dentro do coxo. A preocupação, o desafio fica, então, para a compra do garrote, para a compra do bezerro, para a compra da reposição. Aí eu volto no tema relacionado às fêmeas, e você tinha afirmado na sua primeira resposta que houve também melhora para o pagamento de vacas aqui no Brasil. E aí eu vou falar abertamente, na segunda-feira eu recebi aqui nos nossos estúdios o presidente da Nelore Mato Grosso do Sul, Associação dos Criadores de Nelore, o Paulo Matos, e ele falou comigo abertamente que naquela segunda, antes de chegar aqui, ele tinha feito uma venda de vacas, um lote de vacas para abate já na quarta-feira, na costa leste de Mato Grosso do Sul. E a gente tem visto algumas sinalizações em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, também no Mato Grosso, de frigorífico estar realmente na correria, né, buscando esses animais. Não é apenas o boi gordo que está faltando, neste momento até as fêmeas para abate, para dar sustentação nessa escala, está mais difícil para essa indústria? Houve e está acontecendo uma virada do ciclo, tá, Fabiano? E como é que é observado isso? Se você olha o abate de fêmea do primeiro trimestre, olhando o CIF ou o IBGE que sai aí, o próprio IMEA já mostrou isso, o abate de fêmea comparado 24 com 25 no primeiro trimestre, ele é menor. Então, sim, eu já comecei a reter essas fêmeas para produzir o bezerro, porque nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, foi um abate gigantesco, o boi tinha dificuldade de subir, porque havia muita fêmea indo para o abate. Outro fato, há abates em grandes partes do frigorífico, em escalas, em operação cheia. Eu estou com um frigorífico, por exemplo, o cliente vendendo preço Mato Grosso, e aí você pode olhar até no indicador do boi, Fabiano, você observa isso, várias semanas, nós estamos falando desde meados de outubro até agora no junho de 2020, outubro de 2024 até junho de 2026, 25, boi em Mato Grosso melhor que São Paulo. Não é um mês, não é 2, não é 3, estamos falando de 7 a 8 meses. Existe uma oferta menor de animais pronto no Mato Grosso e existe uma demanda dos frigoríficos maior. Por isso que hoje um boi no Mato Grosso, cliente ontem em Paranatinga vendeu boi China a R$323. Vendeu novilha a 310. Agora você vai ver um movimento que não foi observado no ano de 23, não foi observado no 24 e também não foi observado no começo do 25. Até meados de maio, tu viu isso. A fêmea subindo mais que o bezerro nos próximos dias, meu amigo. A gente vai ver isso no 25 e 26. Isso é um cenário, claro, que tem menos oferta. Não quer dizer que a gente tem menos oferta agora, que a gente não está produzindo carne, tá? Porque a gente melhorou a eficiência. Mas sim, nos próximos meses, essa corrida, ela vai ser percebida e notada. E aí, o próprio presidente trouxe o dado, né? O abate está curto. E se esse abate está curto e tem demanda, exportação saiu de 20% lá em 2021 para 35% agora. Opa, então tem demanda. O mercado doméstico não está absorvendo, mas exportação está. Quando você traz aqui os dados, Fabiano, você mostra. Primeiro semestre, a exportação é bem menor do que no segundo. Então, segundo semestre, a exportação deve ganhar ainda mais força do que foi o primeiro semestre, que foi excelente. Foi maravilhoso o primeiro semestre. Então, esse movimento, na minha visão, é sem volta. Nossa arroba continua muito depreciada. Apesar do dólar caindo, nós temos uma arroba mais barata do mundo em volume para exportação. Então, o Brasil continua sendo atacado com oferta um pouco menor, então preços maiores vai ser observado no fisco para o pecuarista que está na Rondônia, no Acre, no Parazão, no Maranhão, no Tocantins, que vem nos últimos meses sofrendo muito mais do que o MS, muito mais do que o Goiás, muito mais do que Mato Grosso, São Paulo nem se diz. Então, assim, essas regiões estavam mais firme, mas o extremo, Bahia, sofrendo muito com o preço. E para encerrar, você falou de exportação, né? E o mês de junho encerra o primeiro semestre e vem num ritmo muito acelerado. Quando eu falo do ritmo acelerado, é a média diária de embarques, que continua ali acima de 12 mil toneladas, né? 12.300 toneladas, alguma coisa assim, e também o valor médio dessa tonelada, que está melhor do que no mês anterior e muito melhor do que no mesmo período do ano passado. Pensando em oferta no segundo semestre e ritmo de exportação, o que a gente pode ver no valor dessa tonelada de carne bovina exportada pela indústria frigorífica brasileira e no volume também de carne bovina que a gente tem? Porque isso reflete no escoamento interno também no doméstico. O que a gente pode ver neste segundo semestre, Ronald?
Eu tô aqui, é muita coincidência, tá, meu amigo? Eu vou fazer aqui uma amostragem, eu tô aqui com um bifão dentro da minha marmita. O que, que vai acontecer? Observa a exportação para ser bem dinâmico. O governo está colocando mais dinheiro na população. Ano de 2026, a gente tem distribuição de renda crescendo. Não estou dizendo que o salário vai crescer, nada nesse sentido. O poder de compra do brasileiro está estagnado nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que não há uma maior distribuição. Então a gente vai diminuir o consumo per capita, mas a gente vai aumentar o consumo da população. Mais gente vai comer carne. Então eu não vou comer 2 bifes, eu gosto de comer 2, 3 bifes por dia. Mas a marmita subiu, opa, então estou comendo um bife só agora. A exportação ganhando força, e ela deve ganhar força. Nós vamos enxugar ainda mais a oferta doméstica. Segundo semestre, a gente tem uma liquidez maior no mercado doméstico, até pela questão de final de ano, demanda, 13º, que começa a entrar nos próximos meses. Então, isso por si só traz um fator muito positivo para os preços. Quando eu olho exportação, porque o Brasil saiu no governo anterior para o governo atual, meu amigo, de uma exportação de 20% para agora 35%. Opa, nós nunca exportamos 35%. Isso é um fato. Mas exportamos porque continuamos com a roupa muito depreciada. A nossa tonelada ainda é muito barato. A nossa roupa em dólar hoje, só para ficar claro, que eu sei que a gente traz, não cansa de trazer isso aqui, a gente tem uma roupa de 55, 56 dólares, meu amigo. Quando você pega 56 dólares e eu jogo para a roupa argentina, Paraguai, Uruguai, australiana, que são os grandes, que tem volume para exportar, essa roupa já é 10, 12 dólares acima da nossa. Quando eu olho a roupa americana ou a média mundo hoje é de uma roupa de 79, 80 dólares. A roupa americana é acima de 110 dólares. A roupa europeia é acima de 120. Então, para responder a pergunta, eu acredito nesse movimento de exportação firme, formando preço para o pecuarista. Demanda doméstica crescendo, então tudo isso vai impactar no preço do boi mais caro e muitas vezes no nosso bife aqui também um pouco mais caro. Mas isso não quer dizer que eu vou diminuir o consumo. Aconteceu agora a gripe aviária. O que aconteceu? Vai ter um impacto no consumo de bovino. Será que vai? Quando tem vaca louca, eu corto o consumo de carne bovina. Quando tem uma gripe aviária, eu vou comer menos frango. Eu vou comer, quais são os outros produtos que eu vou comer? Ovo, vou comer carne bovina, vou comer suíno. Então, natural que a gente tenha uma demanda migrando, que migrou, que isso vai impulsionar. Se o governo continuar com esses estímulos, pensando em 2026, numa eleição, meu amigo, e olhando para o consumidor, vai ter preço mais caro para o consumidor, isso é notório, mas vai ter preço melhor para o pecuarista e justifica, tá bom? Nós temos um plantel menor do que era 2023, 2024, então todos esses fatores, eu tenho até um gráfico, depois eu posso compartilhar com você, até para você fazer um texto aí, que é o Brasil sair de 197 milhões de animais para 184. Nosso consumo, nossa produção de carne sai da casa dos 9,8 milhões nos últimos 5 anos para em torno de 11 milhões de toneladas de carne. Então a gente cresceu, apesar do plantel um pouco menor, nós melhorou na eficiência. Esse é o Brasil que eu quero, o Brasil que nós torcemos, o Brasil que meu pai está fazendo lá na ponta, no Parazão, e eu vou estar no Parazão logo mais. Então assim, meu amigo, eu deixo um abraço aqui e já fechando. O cenário é positivo, apesar dos movimentos, apesar de algumas regiões ainda não estar vendendo tão bem, tá bom?